bom, querida? Tudo, e você? Melhor agora. Chegou o dia Ai, da que nossa live. delícia! Que E um delícia! prazerzão estar contigo, minha linda. Gabi, Prazer, que eu vou delícia! deixar a Gabi se apresentar. Quero que ela conte um pouquinho dela para vocês. A Gabi eu convidei para participar dessa live aqui para que a gente discuta um tema que é muito importante, né, Gabi? Com certeza. E já se apresenta, Gabi, e aí a gente começa a discorrer aqui sobre o tema. Com certeza. Bom, primeiro quero agradecer, Van, ao convite. Tão importante, né, a discussão desse tema, é um tema tão atual, né? Atual, mas nem tanto, né? A gente sabe que é um tema que já é antigo, mas que na atualidade, né, ele está ganhando força, né, para a gente discutir cada vez mais. Enfim, sou psicóloga, atendo na clínica, né? Atuo na clínica. Sou pós-graduanda em práticas integrativas, né? E tenho não só, né, a questão prática, né, da questão profissional, mas também já vivenciei a questão da obesidade, de transtornos alimentares. Então, eu tenho a questão da prática, né, clínica, mas eu também tenho a vivência pessoal, né, que também acaba agregando bastante vivenciar os dois lados, né. E é um imenso prazer estar aqui, né, é muito bom poder transbordar, né, tanto conteúdo, tanta coisa boa, que a gente discutir um tema que é de extrema relevância aqui, né, muito importante. É isso aí, Gabi. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. A Gabi é uma querida, ela acabou... a gente acabou se conhecendo lá no INCOR, né, Gabi? Sim. Vou falar aqui a nossa historinha. A gente se conheceu no INCOR há alguns anos atrás. Não sei te dizer quantos. 2012? 2014. 2014. A gente se conheceu em 2014. A Gabi era brinquedista lá do INCOR, então a gente tem algumas afinidades. Eu, como sou uma médica que trabalha bastante com humanização, tenho a felicidade aí de ter a Gabi até hoje nos meus dias. Ela, que também é palhaçoterapeuta, ela usa as redes sociais para trazer bastante alegria para a gente no dia a dia. Inclusive, ela me inspira aí nas redes sociais a fazer os Reels, porque os dela são demais, pessoal. Assistam. Enfim, quando eu tiver a sua desenvoltura, Gabi, eu tô bem. Você tem, acredite, você tem. É prática. Sua linda. Então, vamos lá. A gente vai conversar sobre um tema que é ascendente, né, Gabi? Acho que a primeira coisa que eu acho que a gente precisa conversar aqui é que tanto os transtornos alimentares como a obesidade, eles estão ascendendo aí na nossa população, entre os jovens, principalmente. Talvez a gente não diagnosticasse tanto, Gabi, antes os transtornos, você acha que é possível? Porque assim, a gente precisa, na verdade, Ivan, né, que eu trabalho muito no consultório assim, né, como que a gente, quando chega, né, no consultório, vem com a demanda da questão da obesidade, às vezes vem com uma demanda já de um transtorno alimentar por um psiquiatra, né, então a visão da minha abordagem, né, da Gestalt terapia, a gente entende que a pessoa, ela não é aquele transtorno, né, então você não é a sua obesidade, você não é o seu comer transtornado, você não é sua anorexia, você não é sua bulimia. Então, a gente precisa entender como um todo, como que isso começou, né? Da onde que veio. A gente entende como uma questão multifatorial, né? Então, por isso que é tão importante a gente começar lá da infância, né? A questão pediátrica, né? Então, olhar para essa criança, né? O estilo de vida. E, claro, a criança, muitas vezes, né? Ela não tem aquele poder de escolha como um adolescente que está começando a desenvolver, um adulto, né? São os pais que são responsáveis. Então, trabalhar essa psicoeducação com o pai, com a mãe, com a família, com o responsável, né? Então, assim, lógico que hoje em dia, né? A gente tem uma acessibilidade muito maior com a alimentação. A gente vai no posto de gasolina, tem comida, por exemplo. A gente vai na farmácia, tem comida, por exemplo, né? Então, assim, claro que a questão da obesidade por si só, né? A gente precisa olhar numa questão multifatorial, né? Tudo que envolve eu falo, né, que cada corpinho é um corpinho. A gente não tem como generalizar,
né? E o corpo daquela pessoa conta uma história, né? O que está por trás daquele corpo, Isso. né? Então, assim... Isso é muito Pode falar. importante, e é por isso que eu só abordo esses temas se a gente discutir de forma multidisciplinar, exatamente pela multifatorialidade, né? A gente Isso. não Sem tem dúvida. uma causa, a gente não consegue resolveu, a causa é essa, resolve e tá pronto, você está livre. Não, são Exato. várias causas. E se você não abordar com todos os profissionais que conseguem, né, perceber cada causa, porque o médico está ali, né, e eu como cardiologista, muitas vezes entro nos casos para cuidar do risco cardíaco. E só que eu tento, né, sempre ter esse cuidado de enxergar o todo da questão. Então, porque a minha impressão é que eu não vou resolver nem o risco cardíaco se eu não abordar globalmente, né? E eu acho que isso é importante para todos os profissionais, né? Tanto o psicólogo, quando se sente sozinho cuidando, como qualquer outro da área, né? Então, psiquiatra, o nutrólogo, o nutricionista, a enfermagem que cuida do paciente fica bastante ansiosa também com como abordar. Então, é isso tudo que a gente vai conversar aqui hoje, um pouquinho com a Gabi. E essa questão de estar ascendendo, acho que até a pandemia aflorou também, né? Principalmente a obesidade, né, Gabi? Porque realmente a gente fica em casa, fica fácil comer, não parece ter hora para comer, qualquer hora é hora de comer. E aí é que entra uma questão também bem delicada, né? Como que você aborda isso, Gabi, em relação, pensando aí mais nas crianças e adolescentes, como que você aborda essa facilidade aí de acesso à comida toda hora, porque a geladeira tá ali fácil? Primeiro que quando chegou a pandemia, né, tudo modificou, né? Então a rotina modificou, a questão da escola modificou a rotina como um todo, né? Desde a questão dos pais, o trabalho, home office. Então, o adulto que saía para comer, agora come em casa, né? A criança que levava o lanchinho na escola, agora tem que tomar o lanchinho em casa, né? O intervalo da escola, que é online, à distância, agora em casa. Então, é tudo muito, né? Ficou, meu Deus, e agora? O que eu faço? Para onde eu vou? Então, a gente precisa fazer ajustamentos, né? De acordo com a realidade daquela pessoa. Né? Então, ver quais são as possibilidades que eu tenho dentro daquela realidade. E quando eu falo de realidade, você tem uma, eu tenho outra, aquela pessoa vai ter outra, né? Então, a gente precisa fazer ajustes que sejam cabíveis de acordo com a realidade daquela pessoa. Não adianta eu falar, olha, para você vai funcionar fazer isso, porque para mim funcionou. De jeito nenhum. Cada paciente é Não único. vai rolar. Exatamente. É uma coisa até que essa questão de você dar a sua experiência pessoal, às vezes não agrega, né? Porque com você foi desse jeito. Exatamente. Pensa em como vai ser comigo, o que eu preciso para melhorar, né? Se o psicólogo, qualquer profissional, ficar muito focado, não, esse problema eu já resolvi várias vezes e porque eu atuo assim e dá certo. Não, não funciona para todos. Exato, porque não é individualizar, de bolo, né? Não é receita de bolo, ser humano. Não é receita de bolo, eu falo exatamente. Que se fosse receita de bolo, tava ótimo, né? Que a gente passava tudo resolvido, era uma maravilha. Eu vejo, você fez um Reels um dia desse que era falando qual a melhor dieta para emagrecer, e aí você coloca mesmo, né? É bem aquilo. É a paleolítica, o jejum cetogênico. Qual que é a dieta? E na verdade, é a reeducação, né? A reeducação alimentar que é muito importante. Mas, enfim, Gabi, vou puxar agora um pouquinho para a gente falar de transtorno. Muitos profissionais não se sentem, né? Eu acho que isso até me motivou. Eu estou aqui passando meu álcool gel. Antes de passar a mão no rosto, álcool gel, gente, sempre. Aí eu fico um pouco entalada aqui, mas não tem nada. Então, acabou que, assim, muito me motivou fazer essa jornada, difundir como abordar o paciente com transtorno alimentar entre as diversas especialidades, porque
eu vejo, né, muito desconforto aí em relação às várias áreas, às equipes multiprofissionais e aos próprios médicos que não têm o traquejo, ou não é da rotina deles, do dia a dia, abordar. E aí, não pode ser assim, porque a gente precisa ajudar. Todo mundo que está sendo chamado ao caso, a gente entende que tem um porquê está sendo chamado ao caso, né? Tem um benefício a trazer com a sua visão. E aí eu noto que tem muitos que ficam realmente um pouco desconfortáveis em relação ao que pode falar, o que não pode falar. Como que você enxerga isso, Gabi? Eu acredito que é assim, Van, a gente precisa ser muito claro e objetivo nessa questão de transtorno, né? Porque se você não vai direto ao ponto com o paciente, né? E coloca para ele e sugere um atendimento psiquiátrico, e eu gosto da palavra sugerir, porque a gente não impõe nada, né? A gente sugere. Então, atendimento com nutrólogo, nutricionista, muitas vezes um fisioterapeuta, né? Para dimensão corporal, né? Como que aquele paciente se percebe com relação ao corpo. Então, a gente faz sugestão. Só que, se eu não coloco isso para ele, né? É muito difícil dele começar a se perceber e começar a ter os insights, né? Que a gente fala. Será que faz sentido? Como é que eu tô me percebendo, né? Trazer esses questionamentos que a gente fala, né? Começar a fazer esses questionamentos. Então, se eu não vou direto ao assunto com ele, claro que, né, de uma forma mais assertiva, não tão agressiva, porque acho que tem gente que confunde ser assertivo com ser agressivo, né? Então, eu preciso ser direto com ele, eu preciso ter essa forma de me comunicar com ele, né? Porque se ele pediu ajuda, ele precisa, muitas vezes, estar ali para ouvir o que precisa ser dito, né? Claro que vai doer, vai machucar, né? E eu falo que é como se fosse uma pontezinha, que essa pontezinha a gente precisa atravessar. Muitas vezes vai doer, vai machucar, a gente não sabe onde está pisando, a ponte vai balançar, a gente não sabe o que tem embaixo, mas é uma ponte que a gente precisa passar. Por quê? Se a gente vai até a terapia, né? Muitas vezes até o próprio paciente já desconfia do que ele está vivenciando, ou até já sabe do que ele já está passando, né? Só que tem essa defesa, não quero ver, não quero ver, não quero ver. E se o próprio profissional faz esse movimento, né? É muito complicado, é muito difícil, porque aí você fica naquele looping de enxugar gelo, de que, né, o paciente não tem uma evolução. E aí, né? Como é que fica? É muito difícil. Então, eu trabalho muito com a sugestão, né? Então, eu falo, né? O que você pensa sobre um acompanhamento com uma nutróloga, né? Para a gente repensar sobre o seu comportamento alimentar, né? Sobre essa questão sua do desânimo, né? Esse choro constante. O que você pensa a respeito disso? Você percebe, né? Essa sua oscilação de humor, né? Então, eu sempre coloco isso para ele de uma forma, lógico, delicada, né? Não agressiva, mas eu preciso colocar. Eu preciso deixar isso visto para ele, né? Eu preciso colocar para ele. Porque se a gente não coloca, é muito difícil de ser trabalhado. Porque como é que eu vou trabalhar uma coisa que não está sendo colocada, não está sendo posta ali para o paciente? Concordo. Né? É muito difícil. E eu acho que também tem isso, o saber abordar o profissional que fica, né, um pouco sem jeito de como abordar, precisa se expor, né? Precisa se permitir conhecer, precisa estudar mais a fundo realmente, porque como a incidência está aumentando, é muito pouco provável que na sua carreira acadêmica, na sua carreira profissional, você não lide com pacientes com transtorno alimentar. E que, em relação também à obesidade, você se sinta à vontade de não tentar melhorar com a sua experiência profissional a vida desses pacientes, né? Então, eu acho que isso é realmente com conhecimento. Por isso que a jornada está aí para isso, para a gente difundir conhecimento, discutir entre nós todos os impasses aí relacionados ao tema e a gente conhecer como cada um aborda o tema, né? E Gabi, por que acontece o transtorno alimentar, Gabi? Então,
Aí é que Eu tá. estou te fazendo uma pergunta que eu já sei que são várias causas. Mas Exatamente. lá vou eu. Quero que você tente aqui falar para a gente essas causas, para a gente... Multifatoriais. Eu tenho desde a questão genética, eu tenho questões sociais, né? Então, putz, inúmeras, né? Então, eu tenho questões de vivências, né? Como eu me relaciono com a comida, metabolismo daquela pessoa, classe social, gênero. Então, eu tenho uma gama ali de coisas que podem envolver, por exemplo, né, a questão da compulsão alimentar. Né? A compulsão alimentar, eu posso ter ali o fator da genética, eu posso ter o fator das vivências pessoais, né? Uma pessoa que tem ali a vivência já de ter feito muitas dietas, porque a gente sabe que toda restrição gera compulsão. Então, assim, muitos fatores que podem envolver ali uma questão, né, de transtorno alimentar. Questão, por exemplo, da anorexia, né? Se a gente for pensar que é um medo absurdo de engordar, a pessoa que tem pavor de ganhar peso, de engordar, né? Que tem um modo de se relacionar disfuncional com o próprio corpo, né? Então, provavelmente a gente precisa observar como que ela vive no dia a dia, por exemplo, as experiências que ela tem com o próprio corpo desde a infância, né? Como que a mãe cuidava dessa criança, né? Então, assim, a questão de rede muitas vezes é social isso, para os tem que saber como é a adolescentes. relação dos pais com a criança, dos pais Sempre. com os alimentos, para daí entender por que que veio essa forma de lidar com os alimentos, né, Gabi? Sim. É a velha história do exemplo. A criança realmente é reflexo muito dos pais. Não que o transtorno venha sempre porque o pai ou a mãe tem o transtorno, né? Não é que sempre vem dos pais, mas sem dúvida algo da relação que foi passada a respeito da comida ou do que a criança foi exposta, né, ao longo dos anos em relação à questão alimentar pode estar contribuindo. E isso precisa ser trabalhado com toda a equipe multi que lida com essa criança, né? Essa que é a questão. Identificar que fatores levam, que fatores são os preponderantes, os principais, né, para que a criança ou adolescente tenham esse comportamento diverso e trabalhar cada um deles. Não é isso, Gabi? Sim, sim, sem dúvida. Hoje já tem estudos, né, mais profundos a respeito do tema, né, que é um transtorno alimentar mais novo, que é o TARI, transtorno alimentar restritivo evitativo, né, que a pessoa ela faz a seleção, né, dos alimentos, ela evita muitos alimentos de acordo com a textura, o cheiro, a cor, né, e já tem estudos sendo feitos a respeito, né, desse transtorno, que está muito associado com a questão da cirurgia da amígdala, né? Então, a criança lá pequenininha, que ficou internada no hospital, que tinha restrição alimentar, que só podia comer determinados alimentos no hospital, né? E já tem estudos sendo feitos, né? Que a criança, né, o adolescente que desenvolve esse transtorno alimentar tem uma relação com essa cirurgia que vivenciou lá na infância, né? Então tem muita associação com as questões aí, né, de experiências, de vivências, né, quando a gente fala de transtornos alimentares, né? Então até a obesidade, quando a gente fala, né, que não é um transtorno em si, mas é uma doença, né, inflamatória. Quando a gente fala da obesidade em si, a mesma coisa, multifatorial, né? Se eu tenho uma família obesa, né, onde a dinâmica familiar é ser obeso, né? Eu preciso olhar para essa família quando chega um paciente até mim, né? Eu preciso investigar como que é essa família, como que essa família se relaciona com o alimento, né? Como que é a questão... Quais os gatilhos aí, às vezes, que geram, né, um aumento de ingesta? Porque tem o ganho de peso mais agudo, né, também. Que Sem dúvida. tem a questão da família que já é de obesos, né? Já tem realmente um histórico familiar tendendo aí à obesidade. Tem também os que nunca foram e agudamente acabam desajustando essa questão aí relacionada
ao peso e aos alimentos, né? Mas pode continuar, é isso mesmo que você estava falando aí, em relação Então, ao assim, caminho. a gente precisa analisar muito, né, o que está por trás dessa obesidade. Então, quando o paciente também chega no consultório, né, eu né, investigo muito o papel dessa gordura, né? Lógico que a gente tem a questão ali, né, fisiológica, né, orgânica, né? Então, eu peço também muito questão de exame de sangue, eu peço para passar num clínico, eu faço, né? Quando foi seu último check-up? Quando foi o seu último exame de sangue? Né? Às vezes o paciente nem lembra. Ah, foi, sei lá, em 2009. Opa, como assim? Né? Então, a gente precisa olhar o ser humano de modo Isso é integral. legal, Gabi, isso é legal, porque assim, eu acho que cada profissional tende a tentar abordar inicialmente sozinho. Todo profissional que né, tem a vivência aí com a obesidade infantil, tende a, não, vamos fazer tal coisa. Eu digo por experiência própria. A gente tenta que a mãe tenta dar uma direcionada e melhorar. E aí a gente acaba se rendendo ao acompanhamento multiprofissional quando viu que as investidas não deram certo. Sendo que isso que é, às vezes, a questão. Você fica muito tempo, você perde muito tempo sozinho tentando arrumar e talvez já deixar para o familiar, né? Para o paciente, quando é o paciente. Tem uma pergunta até aqui, quando não é, a obesidade não é na família, é só uma pessoa que tem a obesidade. Você abordar já entendendo nessa consulta quais as questões principais e já direcionar para os profissionais que vão ajudar, a nossa chance de sucesso é muito maior do que se você fica tentando você sozinho arrumar. Você não acha, Gabi? Concordo plenamente. Concordo plenamente. Quando não é uma questão familiar e quando é só a pessoa, como foi feita a pergunta aqui, eu deixa eu ver se eu acho que aqui, ó, a Sandra Renata. Quando é só uma pessoa e não é uma questão familiar, a abordagem tem que ser para os gatilhos daquela pessoa. Como a gente está falando aqui, tudo tem que ser realmente bastante individualizado, né? É assim que a gente vai conseguir coordenar. E muitas vezes o apoio do psicólogo, que resolve principalmente, mas a gente vai estar monitorando junto, né? Eu falo muito, por exemplo, em relação à nutricionista, que ela tem uma participação extremamente importante. Mas se você vai numa consulta em que a nutricionista passa aquela receita de bolo, um cardápio difícil de seguir, meio que é aquele que vai para todo mundo, não vai funcionar, não vai funcionar. Você não consegue, com essa abordagem, resolver o problema que é peculiar, né? Que é da sua... você tem que ter acesso aos alimentos e entender a restrição, o que você tem que restringir, você tem que ter acesso a alimentos que sejam melhor elaborados do ponto de vista nutricional, você tem que você tem que entender que é necessário que você se dedique a essa questão. Então, se você vai andando com profissionais que não percebem isso, que não tratam diretamente isso, realmente é desmotivante, inclusive, né? Você vai numa consulta, sai, não tem ninguém te enxergou, né? Na consulta, ninguém enxergou o que tem o que vai te ajudar e você sai mais desmotivado que antes. Exatamente. Né? Porque é o profissional que tem que saber abordar, de fato. Por isso que as cobranças são muito em cima do paciente, né? A cobrança do TA, a cobrança do transtorno alimentar, a cobrança da obesidade vai muito em cima do paciente. Isso a gente sabe que muitos profissionais dizem, olha, se você não fizer tal coisa, você vai... eu vou cortar isso. Se você não fizer tal
não comer tal e tal alimento, eu vou cortar tal coisa de você. E fica muito nesse traquejo aí, que é até um tanto impactante no manejo. Mas se o profissional fizer isso de uma forma errada, de uma forma equivocada, aí você está distanciando da cura, né? Está distanciando da resolução do problema. Então, o profissional que você procura para o tratamento, ele tem que te deixar confiante de que você seguindo aquela estratégia vai dar certo. Eu acho que isso é importante, né, Gabi? Sim. E olhar sempre para a subjetividade, né? Não colocar todo mundo na mesma receitinha, na mesma forminha e tudo mais, né? Porque se você não olha para a subjetividade, né, daquela pessoa, você não está olhando para aquela pessoa, né? Você não está validando a existência daquela pessoa, né? Então, é como se fosse mais um, né? Você não é mais um, você é a fulana. Eu gosto de chamar os pacientes pelo nome, né? Então, eu lembro, né, que não foi no INCOR, mas num outro hospital onde eu fiz estágio, né, as pessoas chamavam o paciente, né, pelo paciente, não, o paciente tal, ou fulano do leito tal. E eu falava, mas ele não tem nome, né? Qual é o nome dele? Porque é olhar para aquela pessoa, né? O início de qualquer relação, né? Se você sem não, dúvida, não é uma tem relação amorosa, isso, humana, né? Porque é isso que a gente precisa, né? sem Porque dúvida. é o caminho do amor, que eu sempre falo para as minhas pacientes, né? Quem é minha paciente sabe disso, porque eu falo, a gente já aprendeu o caminho da dor, que é o que a sociedade impõe pra gente, o caminho da dor, né? Então a gente precisa aprender a ir pelo caminho do amor. Não é Sem fácil, dúvida. mas a gente consegue ir por esse caminho. É uma dura jornada. Devia ser o mais fácil, mas infelizmente é uma dura Não é? jornada, né? Com tanta coisa Exatamente. que acontece nessa vida, é difícil. Ô, Gabi, e o que a gente. Vamos conversar agora sobre uma questão mais polêmica aí. O que é o belo, né, gente? O que é a beleza? O que é a perfeição? Existe isso, né? Porque deveria ser aos olhos de quem está interpretando, né, a questão do belo, e não uma coisa imposta, né? É o que a gente tem muito hoje, aqui mesmo na rede social, é a gente rodar o dedinho e só ver gente linda, bonita, perfeita, harmônica, Uhum. né? Rostos sem defeito, pele linda, filtros que deixam a gente que não é a gente, eu até brinquei um dia desse, oi gente, esse filtro não sou eu, mas estamos aqui. E Mexe na aí, cor do olho, formato do nariz, a mexe em boca, tudo, bochecha. gente. Você roda, passa um dedinho ali, já resolveu metade dos problemas da sua vida, que você enxerga como problemas, né? Então, essa questão do belo aí, eu acho que é fundamental a gente falar, né? O que é o belo? A gente tem que... Existe o belo, o perfeito, Gabi? Como que a gente tem que lidar com isso? Como que as pessoas podem se libertar disso? Quando a gente fala, né, dessa questão de beleza, né, é bem complexo, né? Parece que é uma coisa tão simples, mas não é, né? E chega assim a rodo no consultório, né? Porque é uma questão que esbarra muito em autoestima, né? Enfim. O belo, ele tá muito associado ao quê, né? Ao corpo magro. O corpo magro é o corpo bem-sucedido, a pessoa bem-sucedida, né, emocionalmente, a pessoa bem-sucedida sexualmente, a pessoa bem-sucedida, enfim, né? O belo, ele tá muito associado à magreza, ao estar magro, né? Então, se a gente, né, no senso comum, quando a gente fala belo, né, já vem aquela ideia de uma mulher magra, né, com cabelão, loira, né, turbinada, com a barriga chapada, um bumbum definido, né? Então, assim, mas é belo para quem? Eu tô querendo satisfazer quem? A mim ou o outro? Para quem que esse olhar, né, tá voltado? E eu até brinco com algumas pacientes, né, que no período de pandemia, né, algumas ficaram de pijama dentro de casa, não passaram maquiagem, não passaram perfume. E aí vem a reflexão, né? Quando não estava tendo a pandemia, você se arrumava para quem? Para o outro ou para você? Porque chegou a pandemia, você ficou largada dentro de casa, né? Então, para quem que você se vestia? Para quem que você
né, se cuidava? Era para você ou era para o outro? Né? Claro que a gente, né, vai pensando aí em várias possibilidades, mas assim, para quem que é? Né? O que que é esse belo? O que que é estar belo? Né? Se sentir belo? O que que é beleza? A gente pode, né, fazer aí mil questionamentos, né? Mas assim, o belo ele sempre está associado com a magreza, né? Com o magro e o gordo com o feio, né? Com a pessoa que não é sucedida, que não é desejada, né? E isso acaba sendo gatilho para muito transtorno alimentar, muito. E eu tenho, sabe, Gabi, uma sensação com isso que a gente se judia muito, né? A gente alivia para todo mundo, mas a gente se judia demais, a gente se cobra demais, a gente nunca Sim. tem, não se perdoa. Então, quando vem essa questão da beleza, do que é padrão da sociedade, ainda mais, né? Você se passa uma vida a se deixar se achando feio, porque você não conseguiu ter aquele padrão o padrão que a internet, que a televisão traz de beleza. E é isso, a gente precisa ser mais leve com a gente, né, pessoal? Por que que as pessoas que fazem mal pra gente, a gente perdoa? E por que com a gente se maltrata tanto? Porque com a Exatamente. gente, você comer vira uma coisa, comeu algo vira uma coisa É um crime, né? absurda, um crime. Agora sim, a gente está aqui falando contra a obesidade infantil. A gente não está falando que é para você sair comendo de tudo. Não, Exatamente. não, não, não podemos misturar as coisas, né? Quando a gente fala, a gente quando coloca aqui que é da anorexia à obesidade, a nossa conversa, vejam, a gente está indo para dois padrões totalmente adversos, né? Como a relação com o alimento, ele varia, ele diverge entre essas duas questões, esses dois extremos. E o pânico pelo alimento e o extremo prazer com todos os alimentos. Então, a gente ao mesmo tempo, tudo isso gera questionamentos, gera culpa, gera angústia, né? Sim. Conviver com essa questão, essa relação adversa com o alimento. A questão maior é você pensar na saúde, pensar no que te faz bem. Então, se o alimento X sendo comido em excesso, ele vai me fazer mal, aquela relação precisa ser arrumada com aquele alimento. Se o horário que você come te faz ser compulsivo, facilita, porque aí você não passa o dia inteiro em jejum, se deixar, mas quando você chega à noite, né, para as crianças isso acontece talvez um pouco menos, mas para os adolescentes, às vezes o dia distrai, passou o dia todo, não comeu nada. Chega de noite, comida. E vai, come. Então, isso para os adultos é bastante comum, né? No nosso dia a dia atribulado. Aí você tem que notar que essa questão de comer demais à noite, tá? Tem que ser arrumada, tem que ser ajustada. Então, é a forma que você se relaciona com a comida, que quando você vai notando que está divergindo do que é saudável, do que né, do que vai te fazer bem, é que já deve ser tentada melhorias aí, abordar essas questões antes que, de fato, você tenda para um lado ou para o outro, para a obesidade, para a anorexia ou para... Né? Exatamente. Assim, muitas vezes é essa percepção que é difícil, né? Porque para as crianças ai, que fofinho, que gordinho, olha como ele tá lindo, olha esse pezinho Exatamente. de pão de ló, olha esse. E A obesidade aí, infantil é enaltecida. Ai, que bonitinho, ele gordinho, esse pescocinho, esse pezinho, é uma gracinha. Aí vira um adulto obeso, ai, que nojo, não gosto. Ai, para. exatamente. Então ainda tem essa questão É isso mesmo. de como a gente se relaciona com a obesidade em cada etapa da vida, né? Como para a criança parece saúde e como para o adulto não é saúde. E também Para tem criança é muito aceito, né? e também tem muito equívoco, né? Nessa Exato. relação. As crianças, principalmente, que eu, né, consigo
eu uso o gráfico do consultório, que óbvio, cada um tem seu gráfico, cada um tem sua tendência na curva, mas esses gráficos eles servem para nos amparar do que está se afastando da alteração, né? Então, a gente mostrar, às vezes, o gráfico faz a mãe perceber melhor como que precisa arrumar. E aí, a partir daí, abordar, olha, não parece, mas a gente tem realmente uma questão aqui que o peso está muito acima da altura, isso vai interferir na estrutura óssea, isso vai afetar o coraçãozinho, porque sobrecarrega o coraçãozinho. Falando com palavras mais fáceis de se entender, o coração ele é afetado pelo ganho de peso, pelo estresse, pela pressão alta que vem com tudo isso, pelo diabetes, que fica mais fácil de acontecer, a resistência insulínica, que fica mais fácil de acontecer com a obesidade. Então, são crianças que puxam para a faixa etária delas já muito cedo o problema relacionado aí ao ganho de peso. Tem uma coisa interessante, Gabi. Vou mandar um beijo aqui para a Andréia. Oi, Andréia, está dizendo que me ama, fofura, obrigada. Boa tarde aí, Jorge. Tem também aqui uma outra pergunta que eu vou responder, a gente responde daqui a pouquinho. E aí, Gabi, uma questão realmente interessante aí com relação ao risco aí da obesidade na infância, os trabalhos na literatura já mostram aterosclerose, placa de colesterol nas coronárias, a partir dos 7 anos de idade. Entendeu qual que é a questão do bebê gordinho, do bebê fofinho? A gente já puxa para mais cedo, gente, a aterosclerose, que é uma doença que a gente considera que é do adulto, né? Do adulto, a aterosclerose é o enrijecimento das artérias do coração com placas de colesterol. E isso daí é o que gera o infarto, né? Que favorece o infarto, porque aí a artéria é toda inflamada e nessa região fica mais fácil das plaquetas formarem trombo por causa do estreitamento que é. Imagina, são vasos de 2 milímetros, 3 milímetros que de repente ficam ainda mais finos por causa da placa interna. E aí, a partir dos 7 anos, a gente puxa a obesidade. Então, cuidar do colesterol, cuidar da pressão, cuidar do risco de diabetes, cuidar do peso, fora as outras causas aí, já vou falar logo do tabagismo, do alcoolismo, que vem muito precoce, é importantíssimo, porque você está puxando o risco de infarto, de AVC, para mais cedo ainda na vida daquela criança, que é quem infarta com 40 anos. É quem tem realmente vasos inflamados aí no organismo por causa desse manejo metabólico alterado a vida toda. Então, por isso que no consultório eu abordo sempre a questão da obesidade em relação à reorientação alimentar, a reeducação alimentar, porque é também nessa idade que é mais fácil da gente mexer. Depois de 40 anos comendo tudo que você cristalizou. Cristalizou. A sofrência é muito maior, né? Aí eu acho que a gente vai discutir mais no 40 anos a questão do belo, porque aí você passou uma vida comendo mal, se sentindo mal porque não está bela como a sociedade quer, e você não consegue mexer naquilo, então parece que a sua vida toda é em vão. Que aí mas qual que tem que ser o objetivo? A saúde. Então você tem que se direcionar para comida saudável, seja com 5 anos de idade, seja com 40, seja com 60. É claro que qualquer dia que você comece a partir daí a melhorar, é melhor para a sua saúde. Né? Tem gente que diz, mas eu já fiz isso a vida toda, deixa mais um pouco. Então, não, é igual fumar, né? Eu já fumo a vida toda, vou continuar. Mas a gente sabe como diminuir risco cada dia sem cigarro. Então, a gente não pode pensar dessa forma. Isso não é o mais legal, né? Tem uma resposta aqui, uma pergunta aqui, ó. Só com diagnóstico psicológico sabemos se temos transtorno alimentar? A Sandra perguntou.
Então, Gabi? Sandra, com o diagnóstico psicológico, né, a gente faz o diagnóstico psicológico através de testes psicológicos, né? Então a gente consegue fazer um diagnóstico, mas não é só com o psicológico, né? Então, de novo, pensar na equipe multidisciplinar. Então, com o psiquiatra, né? Ele é muito importante nesse tripé, que é o psiquiatra, o nutrólogo ou nutricionista e o psicólogo, né? Que a gente sempre fala nesse tripézinho. Mas, claro, o psicólogo em si, a gente aplica teste onde a gente pode diagnosticar sim, né? Ô, Mas Gabi, aqui, excelente você oi, tocar nesse aspecto. Vamos falar só um pouquinho também aqui sobre os entraves que se existe, o preconceito que se existe sobre os psiquiatras. pois Você é, deve vivenciar isso tanto quanto todo eu, dia, ou mais, né? Porque eu acho que todo dia. mais, é. Eu trabalho bastante a questão do entrave em relação ao psiquiatra, como eu também já trabalhei muito a questão do entrave em relação à terapia, ao trabalho dos psicólogos, à psicoterapia. Porque vem do nosso passado, né? Essa Sim, coisa, quem vai para psicólogo é coisa de louco, quem louco. vai para psiquiatra é louco, quem toma remédio que o psiquiatra mandou é tarja preta, é remédio de louco. E, gente, eu preciso deixar isso aqui nessa live, gravado nessa live para quem assistir. Ela vai para o YouTube também depois, Ó, tá? Então, quem não isso assistiu hoje, assiste acontece depois. muito Mas em eu preciso consultório. deixar isso aqui registrado. Do mesmo jeito que o coração precisa de remédio, que o fígado precisa de remédio, que o estômago precisa de remédio, enfim, a tireoide precisa de remédio, a pressão arterial. Do mesmo jeito, gente, é o cérebro. Por que a Uhum. gente tem a sensação de que a pessoa tem que ter o cérebro todo alinhado, as emoções, os pensamentos, as angústias, as ansiedades? Por que tudo isso tem que estar tão alinhado e o nosso coração não pode bater duas vezes errado? Aí a gente, ai meu Deus, tem arritmia, mas o que a nossa cabecinha está fazendo com a gente, não, eu sou ótimo, não tem problema, não, e foge de uma forma Exatamente. que é insana, né? Porque tem remédio sim para curar muita coisa, tem os Sim. remédios tarja preta, eles são controlados porque tem riscos, né? Para a saúde, mas qualquer remédio tomado em excesso tem risco também. É Qualquer muito remédio. Se perigoso. você, a velha história, se você olhar uma bula, você não toma nada, porque o que tem Exatamente. de possibilidade com os remédios é muita coisa, né? Então, mas os remédios tarja preta, a orientação que o psiquiatra e o psicólogo vão passar, gente, resolve a vida de muita gente. Sim. Resolve a vida de muita gente. E muitas vezes a medicação ela é pontual, ela precisa naquele momento. Não significa É, que você vai tomar a medicação para o resto da sua vida, E aí eu vou né? Ela é colocar uma pontual. coisa, exatamente, Gabi, sensacional. Então, pessoal, medicação, a psicoterapia, a terapia com o psiquiatra e a medicação para essas questões, para o transtorno, para a obesidade e para as N outras questões psiquiátricas, ela é temporária, não Isso. necessariamente você vai tomar para a vida inteira, é só para resolver esse desajuste, essa questão particular. Então, isso é importantíssimo que a gente difunda, porque o bloqueio que a gente vem de gerações para trás faz com que a gente tenha um impacto. Parece que quando eu falo o nome, olha, eu acho que o Vale no psiquiatra, parece que quando eu falo isso na minha consulta, sempre muda o semblante, sabe, da mãe, da criança. É que eu já trabalho bastante essas questões, então eu também trabalho o desbloqueio. Eu sou Sim. uma fornecedora de pacientes aí para vocês, porque eu sei o quanto faz bem e eu sei o quanto vai fazer bem para o meu paciente. Sem dúvida. Vou falar mais uma questãozinha aqui. A outra questão importante em relação a esse bloqueio aí com a psiquiatria, com a psicologia, é a gente ter na vivência aí com os pacientes a questão pai e filho. Veja, a mãe
ou o pai não querem, não acham que terapia é coisa de louco. Vamos falar a palavra, o que eles usam, né? Sim. E no psiquiatra é coisa de louco. E quem está sofrendo é a criança. Exatamente. Quem está com transtorno é a criança. A criança. Quem está sofrendo risco de piora de saúde, puxando para cedo questões outras aí de saúde, como eu falei, relacionada à obesidade, é a criança. E aí você bloqueia pela sua mentalidade de que não pode, de que não deve ir no psiquiatra, que tem vergonha de dizer que o filho vai para o psiquiatra, que vai para o psicólogo. E aí você está afastando a chance do seu filho ficar bom. De arrumar uma questão muito importante, né? Seja psicológica ou seja psiquiátrica, na cabecinha do seu filho. Então, isso eu acho que é fundamental a gente deixar salvo aqui, porque o médico que aborda atualmente hoje, fazendo de tudo para evitar a terapia, para evitar a medicação tarja preta, são extremamente indicativas de tratamento com medicação e que precisam da terapia, vai estar afastando aquela criança da resolução e vai estar deixando a família mais longe da resolução do caso. Porque também tem aquela questão, Van, que associa, né, ir para terapia, ir para o psiquiatra com vulnerabilidade, né, com uma questão de que, ai, meu Deus, não tô dando conta, meu Deus, eu tô ruim, né, bem entre aspas, mas assim, tá tudo bem pedir ajuda, né, mas é que a gente vive numa sociedade em que preza, né, e prega o quê? Que eu tenho que ser autossuficiente, que eu tenho que me bancar, que eu tenho que ser forte, que eu tenho que estar produtivo, né, que eu tenho que desempenhar, tenho que ter um bom desempenho. E que não, que muitas vezes você vai precisar de ajuda sim, que tá tudo bem precisar de ajuda, tudo né? bem. A vida é tão mais fácil quando você aceita um colo amigo, um abraço amigo. Não abraço ninguém dá hoje em dia mais, gente, mas as pessoas. Tem gente que gosta de você, tem gente que gosta da sua família, tem gente que gosta do seu filho. Precisa normalizar o pedido e tem de gente ajuda, que vai te ajudar nisso. Exatamente. Aceite ajuda, aceite ajuda. Isso tem no meu livro até, no Paz de Cardiopata. Aceite ajuda. Você também merece ser cuidado quando você tem uma questão com seu filho, quando tem uma questão com um ente querido seu, né? E para você poder ajudar, você muitas vezes precisa também estar sendo ajudado. E é assim que você vai ajudar seu filho. Se você aceitar as ajudas certas, né? Então, enfim, importantíssimo. Eu vou começando a gente aqui a dar um direcionamento para finalizar nossa live, até porque o que acontece muito, a gente passada a hora e a gente não se despede, não conclui o nosso assunto, porque a gente, se deixar a conversa rola, né, Gabi? A gente vai seguindo. Vai longe. Então, mas é isso. Eu queria, aqui, eu vou fazer um agradecimento especial para a Gabi de ter aceitado estar aqui nessa tarde comigo para a gente conversar. Eu sei que as lives aí já estão... muita gente já está... Ai, meu Deus, eu não aguento mais lives. E eu não faço tantas, mas algumas são muito especiais. E eu estou muito feliz da gente estar discutindo esse tema aqui tão interessante, né, Gabi? A gente, óbvio, para os profissionais, essa live traz só algumas questões de contexto, né? Mas para as famílias eu acho que ela é mais importante para a gente deixar aqui claro, né, e registrado como que a gente enxerga a questão do transtorno alimentar e da obesidade na infância. Né, Gabi? E enfim, a Gabi trabalha muito, muito, muito a questão da obesidade nas redes sociais dela, em tudo que ela faz. Tem uma forte relação aí com esse tema, até por vivência, né, Gabi? E você ter passado aí tantas questões relacionadas à obesidade, que sem dúvida são particulares aí, mas é muito legal ver como você como que eu posso dizer? Você traz para a gente, assim, uma forma muito boa de tratar, de lidar com a questão da obesidade.
você acaba sendo bastante amiga nossa nas suas redes sociais, em estar toda hora, se vocês assistirem a Gabi, ela está toda hora dizendo, para de pensar no belo, para de ficar se cobrando, se curte seu chega de corpo, cobrança, por se favor, chega de liberta, comparação. se liberta. Então, a Gabi Larga o tem chicotinho, né? Porque a gente fica com o chicotinho nas costas. Larga o chicotinho, por Exatamente, a favor. Gabi tem essa visão aí e ela é bastante nossa parceira aí, em trazer isso toda hora ali. Se vocês seguirem, vocês vão ver que a Gabi tá toda hora te lembrando, ai, se liberta, menina, sai daí, deixa de... Então, para as mulheres, para as mães, que a gente se cobra bastante também, é muito legal. E aí acaba ajudando, sem dúvida, crianças e adolescentes também, já que vai mudando, ajudando a mudar a mentalidade com esses entraves aí de todas essas questões, né?